Gente, o Reinaldo Azevedo detonou com o novo lavajatismo da mídia corporativa que mostra que não tem compromisso com a democracia. A fala dele foi forte, eu vou mostrar, é irônica como é o estilo dele. O Reinaldo Azevedo tem ideias sobre a economia com as quais eu divirjo e, no passado, prestou papel complicado, bastante criticável. Mas o que ele fala aqui é importante e a gente tem que assistir e conversar sobre isso. Reagir. Vamos lá. Eu fiquei com vergonha, a chamada vergonha alheia. O lavajatismo está de volta, até com as mesmas personagens. Eu recebi ontem meus 3 prêmios lá no IBEST e falei, fiz um discursinho curtinho, né? Que encerrou eu agradecendo minha mulher, porque afinal de contas, senão não tem nada. Mas eu disse o seguinte, o jornalismo vive da divergência. As pessoas têm opiniões divergentes. Há âncoras com opiniões divergentes nessa casa. Agora, eu não aceito uma divergência. Eu não aceito a divergência de quem não aceita a democracia. Eu não aceito a divergência de quem é golpista. Sabe por que eu não aceito? Que eu já brinquei que eu era muito ruim de bola. Hoje eu sou ótimo, mas eu era. Viu? Antes dele terminar a historinha, eu também não aceito essa divergência, não. Quando a pessoa chega aqui no canal e diz que não teve tentativa de golpe, né? Quando as evidências são contundentes, o plano do punhal amarelo, o celular do Mauro Cid, não a fala dele, o celular do Mauro Cid, todas as falas do Bolsonaro, dizendo que 1964 poderia voltar a acontecer, anunciando, deixando claro, né? A invasão do 6 de janeiro, do 8 de janeiro, né? Enfim, a invasão lá no Capitólio e a do Brasil mostram que o neofascismo, seja lá, seja aqui, está disposto a romper com valores da democracia. Plano envolvendo militares. Generais confirmaram, 2 generais, confirmaram que foram apresentados a eles planos de golpe pelo Bolsonaro. Não é? Mas, enfim, tudo isso é ignorado. Esse pessoal que ignora, eu não quero saber dessa gente. Para mim, são pessoas que são fascistas. Que podem até se identificar como outra coisa, como cristãos e tal, mas não são. São fascistas. São neofascistas. Simples assim. E vamos ver o que o Reinaldo vai falar, porque eu, inclusive, não acredito que esse povo pode ser, a maioria deles, recuperados para eleição. Eles são parte aí de uns 30% da população que vai votar em qualquer candidato fascista. E a gente tem que convencer são os outros. Os convencíveis. Que a democracia, que justiça social, que diminuir a jornada de trabalho vale a pena. E esse povo quer jornada de trabalho de 12 horas para o trabalhador. Até para eles mesmos, quando eles são trabalhadores. Né? Eles têm esse delírio, que acham que se tiver jornada de 12 horas, eles vão progredir. Deixa! Esse pessoal não adianta, não vai convencer. Mas a mídia corporativa está tendo um papel muito nefasto. E aqui o Reinaldo está falando fundamentalmente também sobre a mídia. Vamos lá. Arthur, hoje eu sou um espetáculo, mas eu já também fui mal de bola. Você não joga futebol sem regra. Tem regra, o Botafogo de 2 Córregos tem regra. O Mocoimbu de 2 Córregos, que é o meu time, tem regra. Você imagina, você vai para um jogo de futebol e diz assim, você joga com as 13 regras. Continuam 13 as regras? Continuam? São. 13. São. Oi? 13? Isso. Você joga com as 13 regras. E eu sem nenhuma. Bom, eu vou começar quebrando a perna do seu craque. Se você topar esse jogo, é como jogar xadrez com pombo. Não é? O pombo... Você não vence o pombo no xadrez. Como é a piada? Ele sai voando, derruba todas as pedras, faz cocô na sua cabeça e ainda diz, não ganhou de mim. Ah, mas pombo fala? Não, mas também não joga xadrez, né, gente? Então, assim, precisa entrar na metáfora. Moro, agora resolveu fazer discurso golpista, o fofinho.
Não basta toda a desgraceira que já fez no país, no comando da Lava Jato, as empresas que ajudou a quebrar, porque podia ter mandado corrupto para a cadeia, se não tivesse um projeto de poder. Mas não precisava ter quebrado a empresa. Não precisava ter quebrado a indústria de construção pesada no Brasil. Quebrou. Quebrou. A ação destrambelhada. Rei, Oi. só para fazer um parênteses aqui, eram 13 regras originalmente no futebol, mas hoje são 17. São 17 regras, então pronto. Importante. Só para fazer. Ainda bem que, né, nós não vivemos disso. Ai, mas já corrigiram aqui porque temos um departamento... não, muito bem. Aí o Moro ontem se filiou ao PL. Puxou o saco do Flávio e não sei o quê. E aí disse que o Lula foi eleito em 2022 entre aspas. Entre aspas? Coloca ele aí, vai. Cidadão brasileiro hoje tem medo de sair à rua e ele não vê no presidente da República alguém que está do lado dele. Ao contrário, a visão que ele tem é que o presidente da República, o nosso presidente da República hoje, que não é nosso, mas foi eleito, entre aspas, aqui no Brasil, está do lado dos criminosos. E ele minimiza o crime a todo momento. Então precisamos sim de uma mudança, precisamos de uma nova liderança. E estou aqui me somando ao seu projeto, que é o projeto do nosso país. Duas coisas. Tem a PEC da Segurança Pública, tem a Lei Antifacção e você foi ministro da Segurança Pública, da Justiça e da Segurança Pública. Na sua gestão, eu tenho tudo documentado aqui. Você condescendeu com todos os decretos armamentistas do Bolsonaro, inclusive aqueles que tiravam rastreamento de arma, independentemente do que você pense de arma. Mas ele tirou rastreamento de arma. O rastreamento de arma interessou a quem? Eu respondo, ao crime organizado. O Sérgio Moro, né, é de um nível de hipocrisia muito grande, mas é importante lembrar que isso ele faz porque o fascista e quem adere ao fascismo não tem princípios, tem desejos de poder, tem desejo de dinheiro. E o Moro sabe que para ter acesso ao poder e ao dinheiro, ele precisa se vincular ao bolsonarismo novamente. Mesmo que ele tenha saído do governo Bolsonaro dizendo que teve interferência e tal. Sabe por que ele fez isso naquela época? Ele fez isso naquela época porque ele tinha um delírio tão grande de poder que ele acreditava que ele podia sair do governo Bolsonaro, detonando o governo Bolsonaro, e que ele, sozinho, com o nome dele, teria condições de ser candidato à presidência, ser candidato ao Senado, e iria se eleger sem o apoio do bolsonarismo, porque ele não precisava do apoio do bolsonarismo. O Moro acreditava nisso. Depois a realidade bateu, ele percebeu que precisava do apoio do bolsonarismo para se reeleger, e aí na última eleição ele voltou botando rabinho debaixo da perna, por debaixo da saia do bolsonarismo, porque queria ser senador, porque queria poder. Isso diz muito sobre o fascismo, o neofascismo. Os fascistas, eles querem poder, eles querem vingança, eles querem machucar determinados grupos populacionais. O fascista quer machucar os imigrantes, população trans, os gays, entendeu? Sempre, no passado, os ciganos, os judeus, eles querem se vingar. As pessoas comuns querem vingança com relação àqueles que eles não gostam, e as pessoas que têm algum nível de poder querem mais poder, mais dinheiro, querem favorecer as suas empresas, querem favorecer os seus aliados. E o fascismo, e dizer que defende justiça, ser contra a corrupção, ser contra a esquerda, isso daí é um instrumento para conseguir o poder e conseguir o que eles querem. É só uma escada. Eles não acreditam. Eles são capazes de mudar as crenças deles sempre para servir os seus interesses. Por exemplo, a direita fala muito no livre mercado, fala muito no mercado internacional ser livre,
favorecer o livre trânsito de mercadorias. Aí o Trump faz um tarifaço, eles passam a defender. Ele diz, não, ele tem todo o direito de tarifar o mundo, de dificultar a penetração de mercadorias no seu país. Mas você não era favorável ao livre mercado? À livre circulação das mercadorias sem muitas barreiras alfandegárias? É porque não é. É porque, entenda, é favor ao livre mercado desde que isso esteja favorecendo as corporações que financiam suas campanhas. Se alguém do neofascismo encontra um outro mecanismo para favorecer a mesma lógica, eles mudam de ideia, porque o que importa não é a ideologia, e sim o resultado e o poder. Mas vamos seguir. Há quem pratica autodefesa? Fez o que pela segurança pública? Hã? Como ministro, combinou ações. Bom, a gente já sabe tudo o que fez. Depois foi ser ministro da Justiça, foi chutado pelo Bolsonaro. Tentou ser presidente da República em 2022, não conseguiu se candidatar, virou senador, é político. Acusou Bolsonaro de proteger Flávio. Acusou Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para proteger o Flávio. Acusou de corrupto o Flávio, acusou de corrupto o Valdemar Costa Neto ao lado de quem ele estava. Mas até aí, Reinaldo cobrando coerência de políticos. Não preciso cobrar coerência de políticos, eu sei como eles são. E também não trato com demérito, é assim mesmo, a política tem dessas coisas. Não, Flávio. Flávio. Não, Reinaldo. Não são todos assim, não. Você vai lembrar que o Lula, quando foi questionado sobre ir para uma embaixada, ele diz, não troco a minha liberdade pela minha dignidade. Não troco. Nem todos são assim. Sabe? Nem todos são assim. De se vender, de deixar de defender a democracia. Sabe? Nem todos são assim. Às vezes fazem alianças complicadas. O PT fez várias alianças questionáveis. Isso, as alianças complicadas, isso daí é da democracia, de fato. Muito difícil um partido chegar ao poder sem um arco de alianças que tem coisa ali que você questiona. Mas daí a você se vender, a de você dizer claramente uma coisa dessa de que a pessoa era corrupta, que a pessoa interferiu na polícia e depois você ir para baixo da saia desse mesmo grupo político para usar ele para conseguir o poder. Não tem gente que não faz isso. Tem gente que não faz isso. Que não se subordina a esse ponto. Nem todos são iguais. Mas enfim, vamos seguir. Vamos evitar o mal maior, tá tudo certo. O que não está certo, senhor, é fazer discurso golpista. É aí que realmente não dá. Porque o Lula não foi eleito em 2022? Ele foi eleito pela mesma máquina que o fez senador. Pois é, mas ele está questionando isso porque é a narrativa bolsonarista das urnas eletrônicas não serem auditáveis. E ele usa esse discurso porque ele está jogando carne vermelha para o público dele. Falando o que esse povo quer ouvir. É típico. E se tiver que abrir mão de valores democráticos, faz porque não tem princípios. Não tem nenhum. É importante entender. O poder é o objetivo. Nunca nem teve, provavelmente. Desde que virou figura adulta, provavelmente não tinha. Desde o início. Porque o fascismo, isso é muito importante entender. O fascismo, ele é incompatível com esse tipo de princípio que você está defendendo, Reinaldo. Sabe? Incompatível. Não tem. Sabe? Não tem. Simplesmente não tem. Valoriza mais o poder do que isso. Tenha um pouco de pudor. Porque se a eleição dele não valeu, a sua também não. Não dá para pedir isso dele, não. Não dá. Ou tem algum erro no meu raciocínio? Que coisa vergonhosa. É isso aí.
Pois é. É vergonhosa mesmo, mas é previsível, né? É previsível. Mas o lavajatismo atual, ele não está em cima apenas dessa figura. Ele está envolvendo também setores da imprensa, né? Que tem um novo lavajatismo na imprensa aí, né? E eu fico com a impressão de que o Reinaldo queria falar sobre isso, mas se segurou, né? Porque criticar outros membros da imprensa às vezes pega muito mal no corporativismo, né? Ali. Bem, eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, é muito importante você dar uma olhada no link no comentário fixado, porque de forma gratuita, sem gastar R$1, você se cadastra no site do Hotmart, vira afiliado e pode começar a ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Gostaria muito de ver a adesão de vocês a esse projeto, a essa ideia, né? Você não gasta dinheiro, você gasta 0 e pode começar a ganhar. A comissão inicial é 20%. E se você conseguir 13 vendas de cursos que defendem ideias de esquerda, não é qualquer curso não, cursos que defendem ideias de esquerda, você me comunica e sua comissão passa a ser 40% do valor dos cursos. Enfim. E você também pode mandar um pix para o canal, que é andretj@terra.com.br, se tornar membro, apoiador, enfim. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.